Oi, meu nome é Michele Raiman, eu sou sócia-diretora da Maena e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o processo de projeto no desenvolvimento de um produto imobiliário. A gente vai falar brevemente sobre planejar um pouco mais o projeto antes de encontrar soluções de arquitetura para um produto imobiliário. Vamos falar um pouco sobre a crise econômica e como isso afetou positivamente aí o nosso mercado e como isso gerou oportunidades para a gente repensar. Vamos falar da mudança de paradigma de um produto, no sentido de qual pode ser o real propósito para um produto ter sucesso e como é que a gente gera um resultado, que resultado se gera a partir dessa abordagem. Bom, a gente sempre se motivou muito por pensar o processo de projeto, entendendo que um projeto de um produto imobiliário, de uma arquitetura, ele parte de a gente entender o caminho que a gente tem que percorrer para chegar num produto, dada a complexidade que é desenvolver, né, um produto que vai cair para a cidade, que vai interferir na vida de tantas pessoas e vai trazer aí resultados para toda uma cadeia de pessoas envolvidas. E aí a gente foi se apropriando de formas de pensar e de metodologias de projeto que fizeram a gente entender que era muito válido a gente dar uma parada antes de começar a solucionar um projeto, antes de começar a desenhar soluções, para planejar o que de fato a gente tinha que fazer, qual era a missão, qual era o propósito de um produto que a gente estava aí junto com muitas pessoas planejando e trazendo a concretização. E a gente foi se apropriando dessas abordagens, foi colocando em prática, foi testando, foi buscando parceiros e isso culminou nesse momento de crise econômica em que isso fez muito sentido. Nós percebemos que no momento em que a crise chegou e que a gente teve que parar para pensar um pouco mais sobre como fazer um produto que realmente tivesse relevância e que tivesse resultado de venda, a gente precisava mexer um pouquinho, criar uma mudança nesse formato aí, nessa fórmula que de alguma maneira se tornou usual dentro do mercado imobiliário. O que mudou nesse momento de crise foi uma abertura, uma disponibilidade por parte de todos os envolvidos, das incorporadoras, dos projetistas, dos construtores. Todo mundo passou a se perguntar um pouco mais em o que a gente tem que mudar, como é que a gente pode se adaptar a esse momento de crise. E isso foi ótimo, porque deu tempo, todos puderam parar e pensar e estar abertos para novas possibilidades. Então isso foi uma oportunidade para todo mundo que se envolveu no mercado. Porque, de fato, a gente viveu um boom imobiliário, a gente viveu um momento em que aquela fórmula que se instalou e que todo mundo sempre aprendeu a trabalhar, ela não estava mais sendo muito efetiva porque tinha muito produto, muito estoque, as coisas se tornaram ainda mais complexas, as pessoas mais críticas, com mais acesso à informação. Com tantos produtos feitos e muitas ofertas e muitas muito parecidas, né? Se percebeu que precisava realmente de uma mudança e todo mundo estava atrás, então, dessa mudança para conseguir gerar diferenciação e gerar produtos mais interessantes. Então isso para a gente foi uma grande oportunidade, no sentido de, bom, agora a gente tem chance de colocar na prática e consegue mais pessoas aderidas, né, mais envolvidos nessa forma de pensar e de se propor a pensar em produtos novos. Então essa foi uma mudança de paradigma de como é que a gente repensa o produto. E para nós, em toda a nossa busca aí, nessa nossa pesquisa, a gente sempre entendeu que o maior propósito de tudo que a gente faz está nas pessoas. Então que a mudança de processo está em a gente mudar o foco, tirar o foco do resultado financeiro e colocar o foco nas pessoas. O que vai ser efetivo para quem vai viver esse lugar, para quem vai ter a sua vida interferida e potencializada por esse lugar. Então, se a gente consegue entender bem quem é o nosso usuário, o que ele está aspirando, o que ele está precisando, o que ele está demandando e trazer isso como um input inicial, original de projeto, isso muda tudo que vem pela frente. Então, entendemos que se a gente entende as pessoas, a gente projeta para elas, a gente gera valor em toda essa cadeia. E aí lá na ponta, esse produto acaba sofrendo as consequências positivas de um processo feito com mais calma e mais orientado para as pessoas. Então, o resultado financeiro tem que vir como uma consequência natural de um processo mais qualificado de projeto. O percurso mais usual, mais trabalhado no mercado imobiliário, ele seguia algumas etapas que eram costumeiras, né? Desde um estudo de viabilidade, passando por pesquisa, por projeto, por comercialização, né? Por construção e por entrega.
e distribuídas assim, linearmente. De certa forma, cada uma tinha a sua formatação, o seu modo de trabalhar, a sua equipe, né? Como se fosse uma linha de produção, quando uma termina, a outra começa, e algumas ligações, claro, né? Mas o que a gente percebeu que era necessário de mudança nesse momento era a gente quebrar essa linearidade. Entender que essas partes estão todas construindo o mesmo todo e que precisam estar mais integradas, de maneira mais estratégica. E que ouvir essas partes e conjugar e compor um produto a partir desses vários pontos de vista era necessário. Só que isso, no entanto, era bastante transformador para o mercado, né? Como é que se faz isso? Porque, afinal de contas, construir um produto imobiliário é algo muito complexo, demanda muitas inteligências, muitas decisões a tomar, né? Então, essa quebra de paradigma de não, para aí, a gente pode parar aqui, voltar atrás e repensar algo que já foi feito, isso é uma coisa que a gente vem construindo, porque não se podia parar e voltar atrás. Uma vez que o estudo de viabilidade estava pronto, uma parte de processo já aprovada na prefeitura, isso não tem mais como voltar atrás, porque isso representa tempo, né, recurso despendido que não se pode, né, enfim, tem todo um negócio que depende que essa cadeia aconteça. E o que a gente acredita é que a gente pode e deve quebrar essa fórmula, né? Que existe duas grandes macroetapas, que é a de planejamento e que é a de implementação, e que elas incluem todas essas inteligências, e que o planejamento ele serve para a gente estar muito certo do que vai ser feito, para quando chegar na hora de fazer, não precisar ser refeito, né? A gente não precisa parar e refazer coisas que já foram decididas, porque as decisões foram tomadas a partir de vários pontos de vista, a partir de um consenso estratégico centrado na pessoa, porque afinal de contas essas pessoas são o real motivo de existir um produto imobiliário. Então, no momento que a gente está contemplando o consumidor, a gente vai ter um resultado financeiro e vai fazer com que essa cadeia aconteça de uma maneira mais fluida. Todo mundo vai saber qual é o seu papel, qual é a parte que precisa desenvolver dentro de um objetivo que é comum e que foi construído por todos. E isso também é muito interessante do ponto de vista de que se evolui uma equipe de trabalho de construção de produtos imobiliários a partir do momento que todo mundo pode discutir e pode se desafiar a novas coisas juntos, né? Então esse é um novo ponto de vista que pode e deve ser exercitado, que a gente já comprovou que faz muita diferença, inclusive aplicando, né, várias metodologias de trabalho, de inovação, que a gente aprende de trás de outras disciplinas, porque o mercado imobiliário também está muito carente, né, de se propor a pensar e criar e ter novos insights a partir de outros caminhos, porque é a partir das pessoas, todas as metodologias de inovação buscam, né, nesse foco nas pessoas, insights diferentes, porque tá baseado no modo de ser, no modo de morar, no comportamento, em como é que a gente quer viver, né, como é que a cidade pode ser mais interessante, como é que a gente resgata a qualidade de vida no centro urbano, como é que isso tudo pode ser mais potencializador da vida da gente, né, das pessoas. E muitas vezes pode dar essa sensação assim de que não dá tempo, a gente precisa dessas etapas acontecendo, a gente não pode esperar decisões serem tomadas porque, enfim, já tem que estar vendendo, embora o projeto não esteja ainda pronto. É uma coisa assim que muitas vezes fica caótica, né? E o que a gente defende é que não precisa ser assim, não se leva mais tempo para tomar as decisões, talvez até ao contrário, sabe? A gente só muda um pouquinho dentro do mesmo tempo o momento de tomar a decisão, porque daí a gente está se cercando do que precisa saber e do que faz diferença para aquele usuário, o que representa valor para todos os envolvidos no produto antes de tomar as decisões. Então, uma vez que a gente entendeu isso, a gente toma uma decisão e segue em frente. Se a gente segue em frente e vê que algum caminho decidido aparentemente não está seguindo como devia, é saudável, é importante poder voltar atrás, entender isso como evolução, não como retrocesso. Bom, então agora a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe qual é a aposta que a gente vai fazer e a partir disso, então, vamos construir isso, né? Vamos todos juntos focando essa energia. Com isso a gente tem muito menos dispersão, tem muito menos o problema de cada um puxa para um lado, né? Na verdade está todo mundo caminhando no mesmo centro. Isso é economia de tempo, economia de energia, é pensar de melhor forma os recursos que se tem de inteligência, de financeiro, de tudo que se tem, é pensar com mais inteligência, né? Independente do tamanho do incorporador, o pequeno incorporador, o grande incorporador, esse é um processo que ele tem o tamanho que ele precisar ter. No momento em que a gente consegue entender esse contexto, se cria um processo adaptado que vai funcionar bem para esse contexto. Então não tem
Não precisa ser para um produto maior ou menor, ou enfim, de maior complexidade ou menor. Pensar nas pessoas e organizar de maneira estratégica o caminho é válido para qualquer tamanho. Inclusive para uma incorporadora de menor porte, isso é ainda mais fácil de se conseguir fazer, porque tem menos complexidades, menos pessoas agindo, né? Então tu consegue locar esses interesses de uma maneira mais interessante. Uma das primeiras coisas possíveis de se fazer é realmente parar para analisar o processo que se vem seguindo, né? E ter aquele momento assim de parada estratégica, para e pensa, reorganiza e aí segue em frente. Isso é muito simples de se fazer e isso já traz um ganho muito importante para um projeto. É conseguir olhar com um certo distanciamento, porque acho que criar projetos imobiliários é algo tão complexo que a gente se envolve tanto com tantas variáveis e condicionantes, tanto variáveis muito concretas, quanto variáveis muito subjetivas, quanto risco, né, quanto dúvidas, incertezas, enfim, lidar com tudo isso é bastante complexo e no momento que se consegue dar essa paradinha e reavaliação e se distanciar o suficiente para olhar para o produto como se a gente não tivesse envolvido nele, tirar, né, a posição do projetista, tentar olhar pela visão do consumidor, né, o que isso vai representar, o que de fato, a partir de todo um percurso, de uma construção de desenvolvimento, se conseguiu tangibilizar, o que chegou nas pessoas, o que isso realmente está gerando de valor, né? Isso já traz uma mudança muito significativa num processo e na qualificação de um produto. E acho que não se tem mais tanto espaço, acho que o ideal seria não se ter espaço para produtos imobiliários em que a gente precisasse criar uma história, maquiar uma fachada, sabe, ou criar uma situação posterior. A gente pode hoje, a partir de uma metodologia assim, a partir de uma abordagem diferente, trazer as pessoas envolvidas, trazer o usuário para colaborar, para construir junto, se escutar as pessoas, se observar as pessoas usando os lugares, conversar com elas, vivenciar, né, usar da empatia com as pessoas para trazer isso para a tomada de decisão. Isso é muito simples de fazer, isso é muito simples de se colocar em prática. É praticamente uma decisão que se tem de orientação de uma forma de trabalhar. E ao longo de um ciclo comprido, como é o ciclo de um processo de um produto imobiliário, também tem que se ter momentos que a gente vai estabelecer como momentos que são um marco do processo para essa equipe que a gente criou, essa equipe inteligente, onde cada um tem o seu papel e consegue criticar e elaborar juntos e ouvir as pessoas juntos e criar algo a partir disso, todo mundo parar de novo e retomar, puxar de novo o consumidor para o centro disso e ver se a gente está seguindo o caminho certo, para também nesses momentos, se precisar, rever, né? Se testa e se rever. Então isso traz um produto lá na frente que realmente tem qualidade, que é genuíno, que a história que a gente vai contar para fazer a comercialização desse produto, ela é verdadeira. Ela parte de um produto de arquitetura que foi bem pensado, ela parte das decisões baseadas nas pessoas, de um processo que não gastou tempo com o que não devia e gastou com o que devia, sabe? De pessoas projetando para pessoas, né? E a gente conseguir transcender um pouco as variáveis concretas, os números, as linhas, as condicionantes, as normativas, as legislações que muitas vezes acabam nos deixando tão presos de uma maneira que a gente não consegue encontrar por onde sair para retomar alguma coisa. Então é muito interessante a gente poder ter esses olhares diferentes e poder se propor a ter momentos estratégicos de parada e análise com distanciamento desse processo. O valor financeiro ele vem como consequência. É claro que no momento que a gente conseguiu ouvir, entender as pessoas e a gente traduziu isso em alguma coisa que retorna para ela, ela vai entender o valor disso quando ela compara dentro do mercado. Ela consegue perceber que aquilo ali está trazendo transformação para ela. Ela não olha mais só para o produto financeiro, ela consegue colocar junto com o estilo de vida dela, consegue colocar junto com os sonhos, com os planos, com os desejos que ela tem do desenvolvimento da própria vida dela, da qualidade de vida, da família, do trabalho, de tudo que envolve tu estar dentro de uma estrutura urbana. Então, essa percepção de valor, ela vem à tona, é natural. E aí isso vai gerar diferença lá na ponta e vai acabar atingindo, né, o objetivo
de incorporação, o objetivo de quem é consumidor, o objetivo do projetista, a gente cria uma cadeia muito mais efetiva, né? Muito mais saudável, acho que gera valor para todo mundo. Um primeiro passo a ser dado, eu acho que é buscar as inteligências que se tem. Né? Com certeza dentro da empresa já se tem pessoas designadas para desenvolver partes desse processo. E se propor a ouvir e lançar um desafio para a construção conjunta. Ouvir cada parte, considerar cada parte, construir em cima das ideias uns dos outros e a partir disso tentar criar uma nova pergunta, né? Qual é? Tentar encontrar o propósito do que está se fazendo e a partir daí seguir trabalhando. Se não tem todas as inteligências dentro do seu escritório, buscar isso através de outras pessoas, de outras parcerias, através de... Tem tantos usuários, tantos projetistas querendo participar, querendo trazer a sua opinião, criticar, enfim, buscar pessoas que queiram colaborar com esse processo e criar essa equipe inteligente, né? Essa equipe criativa e inteligente que vai ser capaz de, todos juntos, construir um caminho mais estratégico.